Você já parou para pensar se sobreviveria à Primeira Guerra Mundial? É uma pergunta que parece saída de um filme, mas a realidade é muito mais sombria do que qualquer ficção. Hoje, vamos mergulhar fundo na história para entender os 7 motivos brutais que tornavam a sobrevivência nas trincheiras uma missão quase impossível. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai mudar sua percepção sobre a guerra para sempre. A Primeira Grande Guerra não foi apenas um conflito de nações, foi uma máquina de moer vidas humanas, e entender o porquê é crucial para valorizarmos a paz que temos hoje. Fique comigo até o final, porque o último motivo é o mais assustador de todos e revela a verdadeira matemática da morte que governava aquele campo de batalha. Vamos começar com o cenário principal desse pesadelo: as trincheiras. Esqueça qualquer imagem heróica que você tenha visto. Imagine-se afundado até os joelhos em uma vala estreita, uma mistura de lama gelada, água suja e restos humanos. Boca esta olhe dia e noite. Por semanas, talvez meses. O cheiro é insuportável, uma mistura do odor de corpos em decomposição, lixo e o medo constante que paira no ar. Seus companheiros não são apenas os outros soldados, mas também milhões de ratos. Muitos deles engordados pela carne dos caídos, e piolhos que infestam cada centímetro do seu corpo, transmitindo doenças como a febre das trincheiras. A higiene era um luxo inexistente, um simples corte no dedo, algo que hoje tratamos com um curativo. Ali se tornava uma sentença de morte. A infecção se instalava rapidamente e sem antibióticos. O resultado era muitas vezes uma gangrena dolorosa. Uma condição específica e terrível nasceu nesse ambiente: o pé de trincheira. Deixar os pés constantemente molhados e frios fazia com que a pele e o tecido começassem a apodrecer. Os pés ficavam inchados, dormentes e, nos piores casos, precisavam ser amputados sem anestesia adequada. Viver nessas condições não era lutar, era apodrecer lentamente. Era um inferno na terra, onde a própria terra que deveria te proteger se tornava uma inimiga mortal, consumindo seu corpo e sua sanidade. Pouco a pouco, a pergunta não era se você seria ferido, mas quando. Agora, imagine que além da lama e das doenças, uma ameaça invisível e silenciosa pudesse chegar a qualquer momento. Estou falando das armas químicas. E o gás mostarda era o mais temido de todos. Ele não chegava com um estrondo, mas como uma névoa amarelada e traiçoeira que se arrastava pelo campo de batalha, penetrando em cada fresta da trincheira. No início, você talvez sentisse apenas um cheiro estranho, parecido com alho ou mostarda. Mas em poucos minutos, o inferno começava. Seus olhos queimavam como se estivessem cheios de areia, cegando-o temporariamente, ou até permanentemente. O pior acontecia por dentro. Ao inalar o gás, seus pulmões começavam a se encher de líquido. Era como se você estivesse se afogando em seus próprios fluidos. Uma morte lenta e agonizante. A pele exposta ao gás formava bolhas gigantes e dolorosas, que se abriam e deixavam a carne viva, vulnerável a infecções mortais. As máscaras de gás da época eram primitivas e muitas vezes falhavam. Colocá-las incorretamente ou tarde demais significava uma condenação. Não havia para onde correr. O gás era mais denso que o ar e se acumulava no fundo das trincheiras, exatamente onde os soldados se escondiam. Era uma arma covarde, que não matava apenas, mas torturava, deixando cicatrizes físicas e psicológicas profundas naqueles que, por um milagre, sobreviviam ao seu toque mortal. Mesmo que você conseguisse escapar das balas e do gás, havia um inimigo mais básico e implacável: a fome e a sede. A logística da Primeira Guerra Mundial era um caos. As linhas de suprimento, que levavam comida, água e munição para a frente de batalha, eram alvos constantes da artilharia inimiga. Uma estrada destruída ou uma ferrovia bombardeada significava que milhares de soldados ficariam isolados, entregues à própria sorte. As rações diárias, quando chegavam, eram terríveis. Consistiam basicamente em pão duro,
biscoitos tão resistentes que os soldados os quebravam com pedras, e uma espécie de carne enlatada de qualidade duvidosa. Mas o pior era quando não chegava nada. Soldados passavam dias inteiros com o estômago vazio, a fraqueza tomando conta do corpo, tornando quase impossível lutar ou até mesmo se manter alerta. A sede era ainda mais cruel. A única água disponível muitas vezes vinha de poças de lama ou crateras de bombas, contaminada com todo tipo de bactéria, produtos químicos e restos mortais. Beber essa água era uma roleta russa. Poderia matar sua sede por um momento, mas também poderia te dar disenteria, cólera ou febre tifoide, doenças que te matariam de dentro para fora, de forma lenta e humilhante. Muitos homens morreram não em um combate glorioso, mas definhando de inanição ou se contorcendo de dor, por causa de uma doença contraída em uma poça de água suja. A guerra te enfraquecia até o ponto em que seu próprio corpo se tornava seu inimigo. Se você estivesse nas trincheiras, o silêncio seria uma memória distante, um luxo que você nunca mais teria. O som dominante era o bombardeio incessante da artilharia. Canhões gigantes, localizados a quilômetros de distância, disparavam projéteis explosivos dia e noite, sem parar. Cada explosão sacudia a terra, fazia seus ouvidos zumbirem e enchia o ar com estilhaços de metal voando em todas as direções. Você vivia sob a ameaça constante de ser aniquilado a qualquer segundo. Não havia aviso. Um projétil poderia cair diretamente na sua trincheira, vaporizando você e seus companheiros instantaneamente. Você poderia ser dilacerado em pedaços sem nem mesmo ouvir o disparo que te matou. Esse ataque constante não destruía apenas corpos, mas também mentes. O barulho era enlouquecer. Imagine tentar dormir, comer ou simplesmente pensar, enquanto o mundo ao seu redor explode sem parar. A tensão era insuportável. Cada assobio de um projétil no ar te fazia encolher, esperando o impacto. Muitos soldados desenvolviam um estado de alerta tão extremo que não conseguiam mais relaxar. O bombardeio era uma força da natureza, uma tempestade de aço e fogo que não distinguia ninguém. Estar ali era viver com a certeza de que sua vida poderia acabar a qualquer momento. Não por um inimigo que você pudesse ver e enfrentar, mas por um pedaço de metal anônimo vindo do céu. Suponha que você fosse ferido, mas não morto. Nos dias de hoje, uma visita ao hospital geralmente significa tratamento e recuperação. Na Primeira Guerra Mundial, um hospital de campanha era, muitas vezes, apenas um lugar para morrer com um pouco menos de lama. As doenças eram incuráveis para os padrões da época. A gripe espanhola, por exemplo, varreu o mundo em 1918 e foi particularmente mortal nos campos de batalha, onde os soldados já estavam enfraquecidos. Uma simples gripe podia evoluir para uma pneumonia fatal em questão de dias, e não havia nada que os médicos pudessem fazer. Os antibióticos ainda não haviam sido descobertos. Isso significa que qualquer ferida aberta era um convite para uma infecção generalizada, a temida septicemia. A gangrena era comum. Os médicos, sobrecarregados e com recursos limitados, muitas vezes tinham apenas uma solução para um membro gravemente ferido: a amputação. E essas cirurgias eram feitas em condições precárias, com instrumentos mal esterilizados e, frequentemente, com pouca ou nenhuma anestesia. Os hospitais de campanha eram mais parecidos com açougues do que com centros de cura. Eram lugares superlotados, barulhentos, cheios do cheiro de sangue e do som dos gritos dos homens. Ir para um hospital de campanha não era uma garantia de sobrevivência. Para muitos, era apenas a penúltima parada antes da morte. A guerra não mata apenas o corpo, ela destrói a mente. Um dos legados mais trágicos da Primeira Guerra Mundial foi o reconhecimento de uma condição devastadora chamada shell shock, ou choque de guerra. Hoje, nós o conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático, o TIPT. Mas na época, era um fenômeno misterioso e mal compreendido. Os soldados que sofriam de shell shock exibiam sintomas aterrorizantes: tremores incontroláveis, tics nervosos, paralisia súbita, cegueira
ou surdez sem causa física aparente. Alguns entravam em um estado catatônico, incapazes de falar ou se mover, enquanto outros tinham pesadelos e alucinações tão vívidas que não conseguiam mais distinguir a realidade do horror em suas mentes. No início, muitos oficiais acreditavam que esses homens eram covardes ou que estavam fingindo para escapar do combate. A punição era severa, incluindo humilhação pública e até execução. Só com o tempo os médicos começaram a entender que o bombardeio constante, a visão da morte e o medo incessante causavam um dano real e profundo ao cérebro e ao sistema nervoso. Você poderia sobreviver a tudo, escapar das balas, do gás e das doenças, mas sua mente poderia se quebrar. Você estaria vivo, mas não seria mais você mesmo. Seria uma casca vazia, assombrada pelos fantasmas da guerra, para o resto da vida. Na prática, para muitos, isso já era uma forma de morrer. Deixar de ser quem você era, perder o controle sobre sua própria mente, era o fim da sua sobrevivência como ser humano. Finalmente, chegamos ao motivo mais frio e estatístico de todos: a matemática da morte. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de uma escala sem precedentes. Em pouco mais de 4 anos, mais de 20 milhões de pessoas, entre soldados e civis, perderam a vida. Batalhas como a do Somme e a de Verdun se tornaram sinônimos de carnificina, com centenas de milhares de mortos em poucos meses, por avanços de apenas alguns quilômetros. As táticas militares eram brutais e ineficazes. Generais ordenavam ataques frontais contra ninhos de metralhadoras, enviando ondas e mais ondas de homens para uma morte certa. Nesse cenário, a sobrevivência não dependia tanto da sua habilidade, coragem ou treinamento. Dependia em grande parte da pura e simples sorte, ou azar. Você poderia ser o soldado mais bem preparado do seu pelotão, mas se estivesse no lugar errado, na hora errada, quando um projétil aleatório caísse, tudo acabaria. As chances estavam simplesmente contra você. Se a bala não te pegasse, havia o gás. Se o gás não te pegasse, havia doença. Se a doença te poupasse, havia fome. E se você sobrevivesse a tudo isso, havia o trauma psicológico que poderia te destruir por dentro. A guerra era um sistema projetado para consumir vidas. Você era apenas um número, uma peça substituível em um jogo macabro. Ela não foi um palco para heróis, mas um abismo que consumiu uma geração inteira. Sobreviver não significava vencer. Para muitos dos que voltaram, a guerra nunca acabou. Eles carregaram as cicatrizes, visíveis e invisíveis, pelo resto de suas vidas.